Vamos lá então, começando nossa live de hoje. Será que seu passado te condena? Vamos entender um pouquinho o que a gente faz com tudo que aconteceu com a gente. Fica na live até o final, que no final dessa live eu vou te ensinar uma coisa muito importante e é só no finalzinho que vai fazer sentido. Então fica comigo até no final dessa live para você sair daqui com esse aprendizado. Muitas vezes a gente se sente preso ao nosso passado e às coisas que aconteceram lá atrás, quando a gente era criança ou até quando a gente já era adulto e nos trouxeram algum trauma. Por que a gente se sente preso nessas coisas? Porque a gente acredita que não existe outra possibilidade. O que passou, passou, não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer com esse passado. Então, como eu me sinto presa nisso, eu simplesmente vou vivendo esse passado e às vezes de uma forma muito pesada. E aí, o que a gente faz para mudar isso? Em primeiro lugar, buscar informação. Porque o passado, a gente acredita que não tem possibilidade de mudar e realmente não dá pra gente voltar lá e fazer um novo começo. Né? Mas dá pra gente mudar a forma como a gente enxerga esse passado, a forma com que a gente vivenciou as coisas que aconteceram lá atrás. Boa noite, Terena, Patrícia, estão me vendo e ouvindo bem? Então, hoje estamos aqui para saber um pouquinho dessas informações e ressignificar o nosso passado. Quando a gente é criança, às vezes a gente tem alguns medos que parecem ser muito maiores do que eles realmente são. Na verdade, quando a gente é criança, a gente costuma ver o mundo de baixo para cima, né? Tudo é maior que a gente. E é uma sensação muito interessante. Eu não sei a altura de vocês, mas eu tenho 1,60 m. E quando eu vou num show, por exemplo, eu não enxergo quase nada. Eu fico olhando aquelas pessoas de 1,80 m, 2 metros, 1,90 m e falo, gente, como será que é para elas, né, ver o mesmo show que eu, mas de outro ponto de vista. Então, é muito diferente dependendo do nosso ponto de vista. Quando a gente é criança, tudo parece maior, tanto as outras pessoas como os nossos medos. Então, quando a gente é criança que vai acontecendo alguma coisa com a gente, geralmente, por a gente ainda não ter um repertório emocional, a gente acaba não sabendo como lidar com aquilo. E muitas vezes a gente leva aquele trauma, aquele medo, aquela situação que aconteceu quando criança para a vida adulta e a gente não faz nada com isso, a gente continua com aquele medo. Só que quando a gente cresce e a gente vê, por exemplo, do tamanho da minha mãe, do tamanho do meu pai, a gente percebe que certas coisas não eram tão grandes. E o principal problema que faz as pessoas sofrerem muito é levar esses medos para frente e deixar eles se tornarem cada vez maiores. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o passado e entender, será que aquilo que eu tinha algum problema no passado ainda precisa de tanta importância? Ou eu já sou um adulto capaz e suficiente que vou conseguir lidar com essa situação de uma forma saudável? Boa noite, Maria! E aí, a gente tem um movimento muito interessante, né? Depois que a gente cresce, nós temos a possibilidade de amadurecer. O que é amadurecer? Amadurecer não é fazer 20 anos, 30 anos, 40 anos. Amadurecer é olhar para a vida justamente desse ponto de vista diferente. Muitas vezes a gente acaba se limitando, né? E achando que é aquilo e acabou. Tem uma paciente que ela fala uma frase pra mim: eu tô crescendo depois de grande. Por quê? Depois de grande, depois de adulta, foi que ela parou pra pensar no passado dela, foi que ela parou pra pensar na vida dela e aí ela realmente percebeu que ela estava amadurecendo. O que é esse amadurecer? É a gente lidar com os problemas, com o passado, com as coisas que aconteceram com a gente de uma forma mais positiva, de uma forma que não machuque tanto a gente. Vocês que estão me ouvindo aí, não sei se vocês têm algum trauma do passado, alguma coisa do passado que ainda influencia na vida de vocês, vão me contando aí, que daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Mas assim, é muito interessante
que a gente faça esse movimento de amadurecimento, não é simplesmente ir crescendo, ir ficando mais velho, sem olhar para trás e sem olhar para o que eu estou fazendo com tudo isso, né? Um outro ponto que às vezes a gente acaba não querendo assumir essa responsabilidade, né? A gente acaba não querendo amadurecer, é porque isso envolve assumir uma responsabilidade. Quando a gente vai amadurecendo, a gente já não pode mais deixar as coisas na mão dos outros, né? Quando a gente é criança e aconteceu alguma coisa com a gente fala, isso foi culpa da minha mãe, do meu irmão, da minha infância, né? Mas quando você amadurece, você já deixa de colocar a culpa em outra coisa que não seja você mesmo. Então, é uma coisa muito interessante, assim, que eu sempre brinco, nós psicólogos, as pessoas vêm pro atendimento e às vezes chega aqui e fala, meu marido isso, meu chefe aquilo, fulano aquilo, e a gente fala assim, tá, mas e você no meio de tudo isso? O que você pode fazer para melhorar essa situação? E a pessoa fala, não, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim para falar dos outros que eu não tô aguentando. Então, amadurecer é justamente ter essa responsabilidade de você ter as rédeas da sua vida e saber o que você faz com os outros, o que você faz com essas situações que muitas vezes são difíceis. Um exemplo, né? Eu queria muito aprender a dirigir, queria muito chegar nos 18 anos para poder fazer o que eu quisesse. Eu acho que muita gente é assim, quero ter 18 anos, quero sair de casa, eu quero poder chegar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Só que quando a gente chega lá nos 18 anos, a gente não só faz tudo o que a gente quer, mas a gente começa a ter muitas responsabilidades. Antes dos 18, que eu não dirigia, se alguém me levasse até algum lugar e batesse o carro, acontecesse qualquer coisa, não era responsabilidade minha. Hoje, se eu estiver no volante e acontecer qualquer coisa, eu vou responder por isso. Então, amadurecer não é fácil. Amadurecer é justamente você pegar o volante da sua vida e você dirigir. Então, você vai pegar esse volante, vai dar uma voltinha lá no passado e vai falar, o que aconteceu lá atrás, que eu carrego até hoje, que não me faz bem. E, ao invés de eu continuar culpando outras pessoas, o que eu vou fazer com isso? Ou até me culpando, né? Muitas vezes a gente acha que o erro foi nosso, e a gente não nos perdoa, a gente não consegue relevar nosso próprio erro. E isso é uma coisa muito complicada. Gente, vocês estão me ouvindo? Perguntei aí das coisas do passado, ninguém falou nada, não sei se vocês estão prestando atenção e aí esqueceram de responder, mas me digam aí o que acontece. E eu queria trazer uma história, compartilhar uma história aqui com vocês que tem muito a ver com esse tema que eu tô falando hoje, que é uma pessoa que eu atendi. E essa pessoa, aqui até por uma questão ética eu não falo nomes, nada assim, às vezes eu até misturo um pouco dos casos, porque tem muitos casos parecidos, mas essa pessoa, ela tinha um problema com a mãe, né, desde a infância, um problema lá com a mãe dela, e as duas não se entendiam muito bem. E ela chegou para terapia com um quadro de ansiedade, depressão, muita irritabilidade, né? Tava acontecendo muita coisa. E aí ela chegou para terapia desse jeito. Boa noite quem tá chegando aí, Lene, Marina, Fabi. Fiquem até o final da live que eu vou ensinar uma coisa muito importante hoje sobre passado e sobre como superar aí os medos e os traumas. E já me digam se tem algum medo, algum trauma do passado que vocês têm. Falem aí comigo, me compartilhem. Tô aqui contando a história de uma pessoa e ela tinha esse problema no relacionamento com a mãe. Então ela chegou com essa queixa, né, de ansiedade, depressão, irritabilidade e ao mesmo tempo chegou também culpando, falando da mãe, falando da outra pessoa. E enquanto ela ficou falando do outro, que o problema era a mãe, que o problema era isso, era a infância, ela não sentia melhora, ela não sentia aquela situação evoluir, mudar. A partir do momento que ela começou a olhar para esse passado e falar, não, deixa eu ver como que eu vou encarar esse passado, né? De que forma que eu vou olhar para ele. E ela começou a ressignificar muitas coisas. Não, com isso, eu tinha raiva disso, mas hoje eu entendi que com essa atitude eu aprendi
tal coisa, né? Então ela fez esse exercício que não é fácil, você olhar para trás, você passou a vida inteira às vezes não admitindo a sua responsabilidade, de repente você olha para trás e precisa falar onde você errou, o que você fez, e ela foi tirando isso como aprendizado. E isso tudo é um processo. E aí ela começou a ter muita melhora nos sintomas, muitas melhoras, porque assim, muitas vezes o que a gente tem é um acúmulo de coisas mal resolvidas. E às vezes você não vai conseguir resolver sozinha. Às vezes você vai precisar de um profissional, de uma palestra, de um curso, ou até consiga sozinha, mas é mais difícil. E aí quando você começa a se responsabilizar pelo teu passado, pelas coisas que aconteceram, e para de culpar os outros, de repente de jogar essa responsabilidade dos seus traumas em alguém e também se perdoar, as coisas vão melhorando, você vai amadurecendo e vai sentindo o resultado disso também na sua vida. Então esse é um caso aí que eu achei muito interessante, a evolução que ela teve e o quanto ela melhorou os sintomas quando ela começou a olhar para o passado de uma forma diferente. E o exercício que eu ia passar para vocês aqui, um presente que eu tenho para vocês, eu quero hoje ajudar vocês a olhar para o passado de vocês, a olhar para as coisas que assombram vocês, que vocês têm medo ainda, que não estão bem resolvidas. Então eu quero passar um exercício aqui, um exercício prático, anotem aí, né, para que vocês possam dar um primeiro passo para melhorar esses medos. Tem alguma dúvida até aqui? Alguém aí tem um passado que te condena? Boa noite, Yara. Ana Patrícia, nossa, que diferente. O meu é Ana Rafaela, já acho diferente. Ana Patrícia também, né? Algum comentário? Vou aguardando aqui. Então, o exercício que eu quero passar para vocês é o seguinte: vocês vão listar pelo menos 5 medos que vocês carregam do seu passado. Seja da sua infância, passado é de ontem para trás, né? Seja da sua infância, seja do seu relacionamento. Muitas vezes a gente tem aí, eu vejo muito isso também, né? É uma coisa muito frequente. A pessoa tem um relacionamento muito ruim. E aí, devido a esse relacionamento passado, ela não se abre para novos relacionamentos. E ela vai perdendo a oportunidade de ter uma vida nova, uma experiência diferente. Não necessariamente vai ser igual àquela anterior, que não foi muito positiva. Então, eu vejo muitas mulheres que conversam aqui comigo, até no direct, também no consultório, falando sobre isso, né? Os relacionamentos, às vezes, deixam elas com muito medo. Então, é um dos pontos aí. E aí eu queria que vocês listassem, né, no mínimo 5 medos que vocês têm, que vocês carregam de um passado distante ou de um passado mais próximo. Depois que vocês fizerem isso, lá no meu perfil, aqui no meu perfil, né, na hora que terminar a live, tem um link para você baixar o meu e-book, que são sobre 3 passos de como perder o medo, para você começar a pensar o que você faz para superar os medos e para superar essas questões do passado que você vem carregando e que provavelmente não estão te agregando muito aí, né? E aí lá vai ter o passo a passo de como fazer isso. Então, o meu desafio para vocês é listar, no mínimo, esses 5 medos. E depois da leitura desse e-book, é bem simples, não é nada muito grande, tá, gente? Vocês vão tentar superar e eliminar pelo menos um desses medos que vão aparecer aí na hora que vocês forem pensar sobre isso. E aí depois vocês me contem como foi, né? A gente não tem muito hábito, se tem alguma dúvida sobre como é para fazer, me perguntem. A gente não tem muito o hábito de parar para pensar sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente está ansioso, a gente está nervoso e a gente não para pensar, por que eu tô assim? A gente vai levando as coisas muito no automático. Então, um exercício como esse é para te obrigar a parar e pensar. E não só parar e pensar, mas a agir, né? Começar a fazer algo de diferente
para que você mude a sua situação atual. Então você vai começar a agir em cima desse passado que até hoje você carregou de uma forma, mas que você pode olhar para ele com outros olhos. E para concluir aqui a mensagem que eu quero passar com essa live, não sei se vocês já ouviram essa história, mas tinha um palestrante, ele estava lá com um copo de água e o copo estava cheio até a metade. E aí ele falou, né, para os participantes e levantou o copo e perguntou: esse copo está meio cheio ou meio vazio? A maioria das pessoas levantou a mão e disse que estava meio vazio. Outra parte das pessoas levantou a mão e disse que estava meio cheio. E era o mesmo copo de água. Então, isso mostra que diante da mesma situação, a pessoa pode ser muito otimista, né? Vou aprender com isso. Bom, se eu estiver num deserto, não seu exército, gente. Se eu estiver num deserto, não tiver mais água, meio copo de água é um copo cheio. Agora, se eu tô num lugar que eu tenho fartura, né, que não faz muita diferença, aquele copo tá meio vazio pra mim, né? Nem tô afim de tomar água. E as situações da nossa vida são do mesmo jeito. Se você olha para o seu passado e decide olhar ele só pelo lado negativo, é isso que você vai enxergar. Mas você pode olhar para a mesma situação com um olhar mais positivo, tá certo? Façam aí o exercício e depois me contem como que foi, o que vocês pensaram, quero muito saber, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente!